Bem, meus amigos, bem, minhas amigas, nós estamos começando agora mais uma live aqui pelo Facebook. Queremos colocar alguns pontos de vista e queremos discutir algumas questões municipais, estaduais e nacionais com vocês. Eu sou o doutor Arimatea, eu estou de máscara em respeito à Covid, mas eu vou tirar, porque eu estou aqui em casa sozinho. Tive essa atitude de propósito para mostrar que nós temos que continuar usando as máscaras. Eu estou vacinado, já estou com segurança que estou vacinado, já passou mais de 20 dias que eu tomei a segunda dose, mas mesmo assim eu vou permanecer de máscara até que 70, 80, 90 ou 100% do povo brasileiro seja vacinado. Vacinar não é passaporte para parar de usar máscara. Vacinar você está entrando num grupo que quando completar, para mim é de 90% a 100% do povo, que isso é possível, é viável, e o governo tem condições de fazer, não está fazendo porque está desdenhando da doença, a gente está vendo aí. Então eu vou continuar usando máscara, sempre vou continuar, enquanto nós não tivermos de 90% acima de vacinação, eu não vou parar de usar máscara. Em respeito a você, em respeito a todos que me assistem, em respeito a todos que me consideram, em respeito a todos que confiam em mim. Um grande abraço. Olha, eu sou o doutor Arimatea, eu sou médico, eu trabalho para o estado do Tocantins e para a prefeitura municipal do Dueré. Tenho formação em perícia médica. Eu elaboro relatório para o INSS, eu elaboro laudos para a Justiça Trabalhista, laudo para a Justiça Civil, laudo para a Justiça Criminal, laudos para todas as situações que couberem e que solicitarem perícia médica ou assistência pericial médica para determinado caso, seja em qualquer área, administrativa, trabalhista, criminal, previdenciária, seguritária, todas elas. Eu estou à disposição. As minhas redes sociais, quem quiser falar comigo, só é mandar uma mensagem por rede social que a gente fala. Se não conseguir, manda pelo WhatsApp. O WhatsApp, a maioria do povo aqui dessa região tem. Bem, eu gostaria de falar praticamente sobre dois assuntos. Aliás, três assuntos. Coronavírus e Covid-19, a interferência do presidente Jair Bolsonaro no poder judiciário, foi o que ocorreu ontem, que foi um tipo de interferência. E também gostaria de falar sobre as gestões que iniciaram. Eu vou falar genericamente, eu não vou citar nome de ninguém, mas falar sobre genericamente. Eu gostaria também de falar alguma coisa sobre a interferência também a interferência não. As decisões do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente através de Nunes Marques, um dos ministros, sobre a abertura das igrejas. Eu não sou contra a igreja, vou falar logo sobre isso para a gente já mudar para outro assunto. O ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, recém-possado no Supremo Tribunal Federal, foi instado a decidir fazer uma decisão, a dar uma decisão sobre a abertura das igrejas. Igrejas, templos religiosos. E ele, como é evangélico, ele decidiu pela abertura. É uma ação que foi dada entrada por uma associação de advogados, de juristas evangélicos, pedindo para reabrir as igrejas, porque é constitucional você ter direito a frequentar, ter uma religião e frequentar os templos. E o ministro Nunes Marques votou a favor. Eu fiquei muito apreensivo com essa decisão, porque não está se discutindo no Brasil hoje, não é a questão
de se abra ou não igreja, porque se tem o direito de participar de culto, de participar de missa, de participar de tudo isso, não. Isso é inalienável. Cada um tem que ter sua religião. Eu sou a favor de cada um ter sua religião. Eu sou a favor de cada pessoa escolher a sua religião. Mas nós temos que lembrar que o direito coletivo, o direito da maioria das pessoas, que é o direito à saúde, que é o que está sendo invocado hoje em dia, está se discutindo nesse momento no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, quando se fala em reabertura de templos, não é abrir o templo por abrir o templo para as pessoas comungarem, para as pessoas se confraternizarem. Nós estamos discutindo a questão da pandemia. Os ministros que votaram contra a reabertura dos templos, eles fizeram mais do que correto. Porque o que se está discutindo é a morte das pessoas, é a aglomeração, é o aumento. Nós estamos passando a mais de 4 mil mortes por dia no Brasil. Nós estamos chegando a 350 mil pessoas que se foram, que deixaram famílias tristes, famílias chorando, famílias destruídas, famílias sem norte. E o que a gente viu o Nunes Marques fazer como um bom evangélico, como um bom fundamentalista, foi autorizar a reabertura dos templos. E está errado isso aí, não está correto. Por que nós não podemos fazer nossa oração em casa até passar essa pandemia, até parar essa mortalidade que está nesse país? Assim entendeu a maioria do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi de 8-2. E ainda por cima tem um camarada que é advogado, tem um cabra aí no governo que é cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele foi na mesma linha de raciocínio de Nunes Marques. Como é que um camarada quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, defendendo a morte das pessoas, defendendo que as pessoas devem aglomerar? Isso é o que nós estamos mais combatendo, isso é o que nós estamos mais falando. Então, para encerrar esse assunto, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que reabertura de templos, reabertura de igrejas, seja ela de qualquer bandeira, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, está completamente sob a égide das decisões locais, das decisões estaduais e municipais, no sentido de acompanhar a evolução da doença. A doença começou a cair, reabre, não tem nenhum problema, mas não pode reabrir templos para reunião religiosa. As pessoas morrendo. A doença passando de uma pessoa para outra numa velocidade que a gente fica assustado. Eu estou assustado, eu fico sozinho com a minha esposa em casa, mas eu estou assustado com isso. Eu trabalho nos hospitais, eu trabalho nos postos em postos de saúde, eu trabalho para o governo estadual fazendo avaliação de prontuários que foram de pessoas que foram manuseados nas enfermarias de Covid-19. Logo, essa doença não está de brincadeira. Eu queria pedir a cada um de vocês, para encerrar esse assunto sobre Covid, já nessa primeira fala, que usem máscaras, que não aglomerem, respeitem seus pais, respeitem seus avós. Nós estamos vendo muita gente idosa morrer, muita gente idosa. Eu gostaria de agradecer as presenças das pessoas que estão aqui, Joanice Barros, aqui de Gurupi, Auxiliadora Santos. A Auxiliadora Santos é lá da minha terra, ela mora na Engazeira, perto de Aurora, e eu estou aqui no Tocantins. Então, meus amigos, eu gostaria de encerrar esse assunto pedindo para vocês usarem máscara. O Ceará passou algum tempo em lockdown, São Paulo está praticamente no lockdown, Gurupi está triste a pandemia aqui. Eu tenho notícias de que as pessoas estão ficando sem intubação, mas sem intubação não, entubados sem sedação em hospital de Gurupi. Tomara que não seja verdade, eu não vi isso em loco, mas eu tenho informação que as medicações de manter as pessoas sedadas estão minguando no nosso município.
E provavelmente, como é um estado que tem muitos hospitais, a maioria dos hospitais depende do poder público, certamente está acontecendo também em Araguaína, em Porto, em Paraíso, em Palmas. Se não estiver acontecendo, está muito próximo de acontecer. Aqui no país todo está se acabando as medicações, o kit de intubação, o kit de manutenção de intubação orotraqueal. Então isso é muito triste, você ficar entubado, ficar com tubo na garganta e acordado. Logo, nós não podemos deixar que essa doença se alastre mais ainda. Vamos ficar em casa, eu estou em casa, eu não vou sair de casa. Se alguém me ver na rua, é por uma coisa muito importante. Se alguém me vir na rua, vai dizer, não, o doutor Arimatea está na rua, mas é por algo muito, que justifica muito a minha presença na cidade. Mas eu estou aqui em casa e estou à disposição. Muito obrigado. Quero só frisar que sou a favor da liberdade religiosa, sou a favor da reunião em igreja, sou a favor de tudo isso. Mas quando tudo isso passar, quando as mortes diminuírem para 1, 2 pessoas, 10 pessoas, o mínimo que for possível. Quando vacinarmos todos, usemos máscaras. Um abraço e vamos falar de outro assunto agora. Meus amigos, essa semana, desde janeiro, que está sendo pedido uma CPI. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso, sendo no Senado. Os parlamentares do Senado Federal, os senadores, irão se reunir para fiscalizar os recursos que foram usados na pandemia pelo governo federal. Estava tudo quieto, que era obrigação do presidente do Senado instaurar a CPI quando ela coubesse dentro da lei, quando ela preenchesse os requisitos legais, mas ele não o fez. Por quê? Porque ele é bolsonarista, ele não quer que seja fiscalizado nada de ninguém. Ele é um bolsonarista, o presidente que está lá. O senador Randolfo Rodrigues e outro, eu não sei o nome, partidos se reuniram e entraram com ação pedindo para ser instalada a CPI, já que os pré-requisitos legais, os pré-requisitos constitucionais estavam preenchidos, e entraram com uma ação pedindo isso. E essa ação caiu nas mãos do ministro Barroso, que avaliou a lei, avaliou os pré-requisitos preenchidos, assinaturas suficientes de senadores e outros mais pedidos que preenchiam os requisitos legais, e assim estando, ele autorizou e pediu para o presidente do Senado instaurar a devida CPI. E o presidente nosso, super honesto, que não quer ser investigado, não xingou, esbravejou, deu pinote de todo tamanho, fez bananeira, ficou de 4 pés de todo jeito, zangado, porque vai ser instaurada a CPI essa semana que vem, para investigar justamente o dinheiro que foram usados na Covid. Ele falou ontem na rede social, o presidente, dizendo que por que não investiga o governador? Claro que vai investigar, só precisa ele dar os dados. Ele dizia, eu dei tanto para fulano, eu dei tanto para fulano, e com documentos. Aí fulano vai ter que prestar conta também. A CPI vai chegar a esse ponto. A CPI não é parada no governo federal. A CPI pode se difundir pelo Brasil todo, depende do que for, depende do número de dados, da quantidade de dados, e onde esses dados vão chegar. Eu não estou entendendo por que o presidente Jair Bolsonaro está com medo da CPI, não. Um homem honesto, um homem de bem, um homem homem de respeito, um homem que considera a população com as suas ações negativas, mais de 350, quase 350 mil pessoas já morreram, então essas pessoas não devem ter medo de nada. Quem consegue promover políticas públicas e atitudes que levam à morte de quase 350 mil pessoas, não tem medo de nada. Como é que eu mato 350 mil pessoas e tenho medo? Como é que eu tenho... Minhas atitudes favorecem a morte de 350 mil pessoas sem usar máscara, aglomerando, pedindo para usar cloroquina.
não fazendo isolamento social. Como é que eu tenho medo de uma CPI? Que fraqueza é essa? Ele tem que ter coragem, ele tem que enfrentar os senadores. Ele é um homem corajoso. Então ele esbravejou, mas não vai ter jeito, porque a lei manda. Ele fala, a lei manda que tem que quando preenche os requisitos tem que